Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre o uso do eu ou mim, certo? Tem gente que tem dúvida, tem gente que faz o uso errado, mas nós aprenderemos isso hoje, beleza? Então vamos lá então. Eu ou mim. Eu é sempre uma forma do caso reto. Lembra? Os seis. Tem os três do singular, três do plural, do caso reto. Três do singular, eu, tu, ele ou ela. Três do singular, três pessoas do singular do caso reto. E as três pessoas do plural do caso reto. Nós, vós, eles ou elas. Lembra? Isto é, só pode, guarda essa informação, o eu só pode ser sujeito. Eu não pode ser complemento. Então, ele fez para eu. Eu é complemento, então não é eu, ele fez para mim, tá? Porque o eu ali, ele não pode ser usado como complemento, ele só pode ser usado como sujeito. Então, ó, você entregou os textos para eu corrigir. Tá certo. Por quê? Porque o verbo corrigir tem um sujeito. Quem corrigir? Eu. Ah, então o sujeito do corrigir é eu, então você vai usar o eu mesmo. Então, nesse caso, você não pode usar o mim, você tem que usar o eu, se é o sujeito do verbo, tá? Nesse caso, não se pode usar o pronome mim. Se é sujeito, vou repetir de novo. Se é sujeito do verbo, use o eu. Se é complemento, não use eu, use o mim, tá certo? Então vamos lá. Mim é sempre do caso oblíquo. E o mim é lá da primeira pessoa, do eu, lembra? O eu, quais são o eu do caso reto? Quais são as três lá do caso oblíquo? Me, mim, comigo, lembra? Equivale ao eu, tá? Então o eu é do caso reto e o me, mim, comigo do caso oblíquo, que equivalem a eu. Ele me disse quem? Eu. Ele disse para mim, quem é a pessoa para quem ele disse? Eu. Ele veio comigo, qual é a pessoa com quem ele veio? Eu. Então, esses três equivalem a eu, mas não são eu, tá? Então, eu, primeira pessoa do caso reto, tá? E a primeira pessoa do caso oblíquo são três, me, mim, comigo, beleza? Então, vamos lá. Mim é sempre do caso oblíquo, nada funciona, ó, nunca, quer dizer, nunca funciona como sujeito, nunca vai funcionar como sujeito do verbo. Ah, ele pediu para mim pegar. Mim pegar? Pegar não é verbo? Sim. Então quem é o sujeito pegar? Eu. Então é eu, tá? E sim como complemento. Então um só é usado como sujeito, que é o eu, e outro só é usado como complemento, que é o mim, tá? Então, ó, para mim corrigir os textos será fácil. Ó, o mim não é sujeito do corrigir. O mim aqui ele é complemento do para. Então, ó, para mim, tá? Então aqui você vai usar o mim mesmo porque é complemento. Observação: note que a frase lida está na ordem indireta. A ordem direta seria corrigir os textos, seria fácil para mim. Então começou aqui, ó, o para mim, porque fez uma ordem indireta. O certo seria na ordem direta, né? Vamos dizer assim, seria desta forma, tá? Entre eu e você ou entre mim e você? O que você acha? Eu tenho certeza que a grande maioria falou entre eu e você. Só que tá errado. Porque o eu você só pode usar quando? Quando é sujeito do verbo. É o caso aqui? Não, não é. Então acabou. Ó, depois de preposição, usamos os pronomes oblíquos. Entre não é preposição? É. Então depois dessa preposição, você só pode usar o mim. Tá? Você não pode usar depois de preposição o eu. Tá? Então, ó, eu é pronome pessoal do caso reto, só pode ser usado na função de sujeito. Já falamos sobre isso. Seria necessário um verbo no infinitivo. Ó. Não há nada entre mim e você. Esse é o certo. Tá bom, pessoal? Porque vem depois da preposição e aqui você não tem um sujeito. Você tem um complemento. Então, se tem complemento, você já sabe o que eu acabei de falar. Use o mim. Tá? Então, ó. Certo. Para mim, contra mim, sem mim, por mim. E errado, para eu, contra eu, sem eu, por eu, aí tá errado, tá? Para eu, para mim. Para eu, quando o sujeito vier seguido de um verbo no infinitivo, ar, ir e indicar uma ação. Exemplo, falta pouco para eu viajar. Ó, então tá certo, porque quem é o sujeito do viajar? Eu. Então, se é o sujeito, use o eu. Se for complemento, use o mim.
Preciso de espaço para eu pensar. Quem pensar? Eu. Então, eu é o sujeito do pensar. Para mim, será utilizado como complemento de uma oração. Já falamos, só estou repetindo para você gravar. Exemplos. Para mim, ó, para mim, ele não passa de um ladrão. É complemento aqui, ó. E outra, está vindo depois de preposição para. Então você vai usar o mim mesmo, porque ele é complemento. Você pode trocar este livro para mim. Então veja que esse mim só está complementando e vem depois de preposição de novo. Então você vai usar o mim, porque se for sujeito, use o eu. Se é complemento, use o mim. Ó, para mim versus para eu. Mim, pronome pessoal do caso oblíquo, de novo estou repetindo, vem sempre precedido, quer dizer, antes dele, né? Sempre vai vir preposição. Mandou uma foto para mim, ó, preposição. Falar em público é difícil, para mim, preposição aqui, para de novo. Gosta de mim, de preposição. Falou sobre mim, sobre, preposição de novo. Dirigiu-se a mim, a aqui é preposição, tá ligando, dirigiu-se ao pronome mim. Chegou até mim, até preposição também. Faz tudo por mim, ó, por também é preposição. Nada existia entre mim e você, já falei sobre isso, ó, preposição. E além de que, isso aqui também é um complemento. Então você vai ver que em todos aqui ele é complemento, nenhuma aqui ele é sujeito. E em todas você vai ver que antes vem a preposição. Eu é pronome pessoal do caso reto, já falamos, tá? Devemos usar o eu, o pronome eu, depois de para, quando sua função for de sujeito na oração. Já falamos isso, ó. Este livro é para eu ler. Quem é o sujeito do ler? Eu. Quem lê? Eu. Então ele é o sujeito? Então uso eu. Pediu para eu responder a carta. Quem responde? Eu, sujeito. Então o sujeito do responder é eu. Então você vai usar o eu mesmo. Deixou os filhos para eu cuidar. Quem cuidar? Quem cuida? Eu, sujeito. Então o sujeito do cuidar é eu. Então você vai usar eu. Se for sujeito, use o eu. Se for complemento, use o mim. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até mais.